Dando prosseguimento ao nosso plano de leitura da Bíblia em um ano, vamos começar agora o capítulo 4 do livro de Gênesis, pois hoje o nosso propósito é ler os capítulos 4, 5 e 6 de Gênesis. Comecemos então. Versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Neste versículo 1, Adão e Eva começam agora a cumprir a ordem original de Deus para eles, dita lá em Gênesis 1, versículo 28. Sejam férteis e multipliquem-se. Eva reconheceu que a criança não veio apenas como fruto do amor dela e de seu marido, mas veio à existência com o auxílio do Senhor. Versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui no versículo de 3, o sacrifício de Caim marca a primeira menção de uma oferta ao Senhor na Bíblia. Oferta, esse termo usado neste versículo, sugere uma dádiva espontânea oferecida a uma autoridade. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, e irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Aqui no versículo 5, né? Ironicamente, a primeira oferta apresentada a Deus, né, que foi a de Caim, foi também a primeira por Deus rejeitada. Por quê? A oferta de Caim foi rejeitada por causa do pecado no coração de Caim, e não pela natureza de sua oferta, não porque era uma oferta de vegetais e a de Abel foi de animais. Não é isso. Se trata do coração de Caim ao dar a oferta. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, esse já é o versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, novamente, Deus rejeitou a oferta de Caim por causa de seu estilo de vida pecaminoso. Versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, no versículo 4, no versículo 8, nós percebemos aqui que o Caim demonstrou premeditação. Ele levou Abel para o campo e o assassinou em um lugar onde não havia testemunhas, né? A ação de Caim ao assassinar o seu irmão resultou na primeira morte de um ser humano, que já havia sido pronunciado pelo Senhor em Gênesis 2, versículo 17, e em Gênesis 3, versículo 19. O Senhor já havia falado de morte contra Adão, né, contra a casa de Adão. Continuando, versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Algumas versões dizem: acaso sou eu o guardador de meu irmão? E versículo 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Então, aqui no versículo 9, o Deus faz o mesmo que ele fez com Adão, fazendo perguntas. Ele, por meio de perguntas, ele fala com Caim para mostrar o pecado, né? Para pecadores culpados, ele faz essa pergunta. E Caim, ao afirmar que não sabia onde estava seu irmão, acrescentou ao homicídio o pecado da mentira. E no versículo 10,
no versículo 10, quando o Senhor pergunta: que fizeste? Diz que a voz clama. Ele, diferente de Adão, Caim nunca confessou a culpa, embora Deus o tenha confrontado diretamente com o seu pecado. E o Abel, apesar de nós não termos nenhuma menção à Bíblia dele ter falado, né? O sangue dele estava clamando da terra, quer mostrar que o assassinato foi uma coisa, né? Foi um pecado muito sério. Então, o sangue de Abel estava clamando da terra. Versículo 11. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Versículo 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. A punição de Caim, no versículo 12, arruinou o seu meio de vida como agricultor e fez dele fugitivo e errante. Versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Versículo 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Então, como Adão foi expulso do jardim, Caim percebeu também que Deus o estava expulsando da terra. Uma vez que ele haveria de se esconder, né, ele temeu que outros descendentes de Adão e Eva o matassem para vingar a morte de Abel. Versículo 15. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então, aqui no versículo 15, o Senhor é um Senhor compassivo e perdoador. Mesmo com o pecado de Caim, Deus fez 2 provisões para Caim a fim de protegê-lo, a despeito de seu pecado, né? Colocando nele uma marca. Versículo 16: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Esse afastamento de Caim, aí no versículo 16, foi tanto fisicamente quanto espiritualmente. Versículo 17: e coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Então, aqui no versículo 17, a gente vê que Caim, apesar de ter cumprido a ordem divina para ser fértil e multiplicar, ele continua em desobediência a Deus, porque ele fez esforços para fundar uma cidade, quando o Senhor tinha ordenado a ele para ser um fugitivo errante. Versículo 18. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Versículo 19. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Por que, que o Senhor cita, por que, que a palavra cita, né, os filhos de Lameque? Ora, porque eles fizeram contribuições cruciais para a cultura humana, né? Contudo, a descrição da vida de Lameque descreve um quadro de uma pessoa que não tinha respeito pelo casamento ou pela vida humana. Quando ele toma 2 esposas para si, ele se torna o primeiro polígamo, que é uma violação dos propósitos de Deus para o casamento, como a gente viu em Gênesis 2, versículo 24. E mais tarde, no Novo Testamento, em Marcos 10, versículos 6 a 8. Versículo 20. Da Ábada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Versículo 21. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Versículo 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Novamente, aqui, eles são citados por causa de suas contribuições à cultura humana. Versículo 23. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque.
Escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Versículo 24. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Aqui, esse versículo, ele costuma ser chamado de Cântico da Espada de Lameque. O orgulho de Lameque de ter matado um homem e um jovem por vingança prenuncia as condições que levaram ao dilúvio. Usando uma lógica distorcida, Lameque parece sugerir que Deus proveria a ele maior proteção do que a proporcionada a Caim, porque Lameque matou 2 vezes mais. Versículo 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. No versículo 25, Eva reconheceu ser Deus a última fonte da sua descendência. A expectativa de que Sete seria mais justo do que Caim é estabelecida pela declaração de Eva de que Deus concedeu Sete no lugar de Abel. Na verdade, a linhagem familiar pela qual descende o Senhor Jesus é traçada por meio de Sete. A gente pode ver isso em Lucas 3, versículo 38. A respeito do versículo 26, o nome Enos, tal como o nome Adão, significa humanidade. Ou seja, o nascimento de Enos assinala um novo e mais brilhante início para a humanidade, porque nessa época começaram a invocar o nome do Senhor, e o nome do Senhor é Yahvé. Yahvé é o nome pessoal de Deus. Encerramos aqui o capítulo 4 de Gênesis.